Certo. Bora. Olá você aí, bem-vindo novamente ao Não É, mais um programa aqui do Radar 86. É um prazer ter você aqui conosco em mais uma semana, em mais um programa. E não se esquecendo daquele velho e tradicional pedido nosso, né? Para você se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho, que é muito importante. Amigo, isso, melhor do que aquela mensagem da tia de manhã, de bom dia. Às vezes mandar um bom dia, manda o Radar 86, manda um vídeo. O cara se assusta, fica bem informado, pode ficar com raiva de ti ou pode adorar. Ninguém sabe. Bom, e claro, vocês estão vendo hoje, a gente está num formato um pouco diferente, né, Albiraci? Em pé, que é para dar talvez uma dinamicidade, para deixar né, um negócio mais dinâmico e tal. Então a gente quer muito agradecer a você, tá bom? Gente, antes de rodar a vinheta, a gente vai tratar aqui, tá, de assuntos locais. Por exemplo, Jesus não agrada a todo mundo, mas o Wellington Dias também não está dando gosto a muita gente, né? E a confusão com o Wellington Dias por causa dos cargos é uma confusão em cima da outra, ele resolve uma aqui, aparece outra ali, pior do que fogo de montura, apaga um e aparece outro, apaga um, aparece outro. Tá rolando desse jeito, a gente vai falar sobre isso. E falando em confusão, a gente vai falar também dos protestos acerca dos estudantes, né, e professores, todo mundo lutando por uma educação, ou pela manutenção da educação, enquanto o governo federal diz que é contingenciamento, não corte. Então, daqui a pouco, ao rodar a vinheta, a gente vai explicar tudo direitinho para você, tá bom? Roda a vinheta, daqui a pouco a gente volta. De volta com o Não É, e hoje a gente vai tratar de assuntos que chamaram a atenção sua, nossa, e claro que você comentou e tanto, tá bom? A gente vai começar a nível local pelo governo do estado, né, Albiraci? Para variar, parece que o governador Wellington Dias não está agradando a gente não, né? O que está acontecendo, rapaz? O que está acontecendo é o seguinte, parece que a novela da indicação dos cargos e as insatisfações não param. Ele resolve um problema e aparece outro, resolve um problema e aparece outro. Passou a primeira zanga do PP, com a história do Mainha ter ficado de bico grande, porque perdeu a indicação do meio ambiente passar de Castro Margarete Coelho. Apareceu agora a história do Júlio César, que estava insatisfeito, mas depois de uma conversa com o Wellington Dias, saiu sorrindo. Estava satisfeito. Quando a gente pensa que está tudo tranquilo, o PT não ficou 100% satisfeito, não foi para a linha de frente brigar com o governador, mas nos bastidores não gostaram do que recebeu, achavam que tinham direito a mais, como todo político acha. E agora, para completar o pacote, o que aconteceu? O deputado Júlio Arcoverde, do PP, volta para a Assembleia Legislativa provavelmente na próxima semana. A gente está gravando hoje, sexta-feira, dia 17, e na outra semana Júlio deve voltar, sai da prefeitura e volta. Com isso, empurra Belê, que também é do Progressistas, para a suplência. Mas Belê era um acordo de Wellington Dias com os votos que ele obteve em Picos. Então, quer dizer, deixa o governador Wellington Dias novamente em uma situação complicada. Por quê? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Essa é a pergunta. Porque para ele atender Belê e fazer o compromisso dele, ele teria que puxar mais um deputado para uma secretaria. Quem seria esse deputado? Fábio Novo, que não quer voltar para a Secretaria de Cultura. Mas ele foi tão bem. Foi, mas é porque no governo passado ele tinha recurso para poder tocar a pasta. Esse ano não tem. E dizem as pessoas que estão mais próximas do governo, que esse é o grande questionamento dele. Ele não vai para continuar um trabalho que ele não tenha recurso. Porque vai haver a comparação inevitável. Você fez uma coisa com 4 anos e agora não está fazendo porque não tem dinheiro. E as pessoas não vão entender. Fábio Novo utilizam muito as emendas de bancada para fazer festas, eventos no interior, eventos culturais. Agradou deputados, agradou bandas, fez muita coisa. Agradou o povo com as festas. Agradou o povo. Levou o nome da Fundação Cultural, da Fundação de Cultura do Estado para o interior do estado do Piauí. Fez festivais, fez um bom trabalho, como você falou. Ele foi um dos melhores secretários da gestão de Wellington Dias, sem dúvida nenhuma. Mas, agora, ele está relutando em aceitar de novo, por causa do momento de crise. Aí o Wellington Dias, nesse final de semana agora, não sei se é dia 18 ou não sei se é dia 19, ou se é agora à noite, agora é dia 17. Está acontecendo.
Ele vai conversar com o Fábio Novo para tentar convencê-lo, Pedro, a ele assumir a Secretaria de Cultura e ele acomodar Belém Medeiros. Aí eu vou botar uma vírgula na história, por quê? Porque tem mais suplente vindo, gente. O pessoal está queimando, o pessoal não vou dizer da língua grande, mas o pessoal que conversa muito na Assembleia diz que o Wellington Dias pode chamar até mais 4 ou 5 suplentes. E a última suplente a ser chamada rapaz. vai ficar parecido com a da vez passada. E a última suplente a ser chamada da fila é Jove, lá de Piripiri, que ela quer ser candidata a prefeito de lá. E isso seria mais ou menos um empurrão para ela ser deputada estadual. Vamos ver o que acontece. Mas aí, Bira, também tem a oposição. A oposição está se movimentando, criticando. O que você tem a falar aí, em especial do ex-deputado Luciano Nunes, né? Candidato derrotado às últimas eleições. A gente vai mostrar agora um vídeo de aproximadamente 1 minuto do deputado, em que ele faz duras críticas ao governo. Vamos lá ver. Vamos ver aí, daqui a pouco a gente volta comentando. Com o governador do Piauí, tudo rima com atraso. Até para começar, um 4º mandato, ele demorou 6 meses. Já estando no governo, o Wellington preferiu protelar, ganhar tempo na escolha da equipe. Ao mesmo tempo, como admite, o cofre está vazio. Os gastos do governo cresceram sem controle. Já o apetite aliado só pensa naquilo, cargos. E não importa quais funções que serão desempenhadas. O governador vive um impasse sem solução à vista. Ele garante que terá dinheiro para saciar a fome política por cargos, mas não consegue explicar de onde vai tirar. Um governo sem projeto, mas com coragem de dizer que em 2022 o Piauí chegará ao alto desenvolvimento. No discurso, culpa a crise econômica e os gastos previdenciários elevados pelas dificuldades. Mas nada faz de concreto para solucionar os problemas. Na verdade, o que querem sempre os piauienses pouco importa ao governador. Bastam os votos que garantem maioria na Assembleia. A gente acabou de ver o vídeo do deputado Luciano Nunes. Ele fez todas as críticas que ele fez para o governo. São críticas pertinentes dentro da ótica da oposição. O que eu vou questionar é o modo que está sendo feito. Ele está fazendo com mais ênfase, com mais vontade. Ele parece que é mais oposição hoje do que era na campanha. Volta aquela frase do mano, por que ele fez isso antes, meu amigo? Você tinha ganho mais terreno nessa história. Infelizmente é assim, parece que a oposição naquele momento estava com medo, acanhada, eu vou, eu não vou, é contra o Wellington e tudo e tal. E viram que o Wellington é um bicho-papão, muito pelo contrário. O Wellington é uma pessoa que pode ser batida politicamente. Agora, eu acho que a oposição, continuando nesse ritmo, pode se fortalecer. E outra coisa, gente, a oposição tem que ser oposição de verdade. Lembra do albertismo contra Lucídio Portela, lembra dos albertistas contra os bacurais de Hugo Napoleão, tem que ser desse jeito. Não dá para ser Nutella. Não dá para ser Nutella, não dá para ser oposição aqui na frente da televisão, aí eu vou estar jantando na mesma mesa na semana que vem. Eu não estou falando também que é para sair na porrada. Ser mal educado, não é isso? Ser mal educado, não. Mas a oposição tem que ter lugar de oposição. Isso é verdade. Bira, e aí voltando a essa questão da briga, dessa confusão e tanto, o presidente da Assembleia, Temístocles, também vai pensar, é isso? Pensar a relação? Pois é, o que acontece? Aí a gente volta lá para os cargos, não tem jeito. Temístocles deu uma declaração nessa sexta-feira, Pedro, que é no mínimo estranha. Eu vou aguardar os próximos 20 dias. Eu disse isso numa entrevista à Rádio Teresina. Ele vai dar o tempo. Vou aguardar 20 dias de desenvolver para ver como é que ficam as coisas. Daí eu vou me pronunciar acerca se eu fui contemplado ou não no governo do Estado. Peraí, não estão conversando? Ele disse que não conversou com o Wellington Dias. Os cargos não estão sendo divididos, ou o governo está fazendo. Eu acho que eu vou lhe dar 2 para o Pedro, eu não sei como é que está sendo essa divisão. Ou seja, tem muita gente insatisfeita. E eu volto a dizer uma frase que eu costumo usar. Político dá o troco na urna. Então... Esse é o problema. E o Wellington Dias, eu sei que o Wellington Dias ainda tem uma sobrevida de mandato por mais um tempo. Mas tem outra coisa também. Tem uma eleição municipal que pode mudar a configuração para 2022 e tem um agravante. Vamos esperar para saber se algum parlamentar vai romper com o Wellington Dias. Eu acredito que não rompe porque não quer largar o que já tem. O osso. Porque se largar, abrir um espaço, vem outro e ocupa, ele perde e não volta mais. Então ele não vai largar o osso, a verdade é essa. Então, insatisfações postas à mesa, cada um
engole sua insatisfação com a sua satisfação, faz um coquetelzinho, engole, toma, faz de conta que achou bom e põe um ponto final. O que a gente está vendo é que o que fica notório hoje, Biraci, e até para encerrar mesmo, sobre esse governo Wellington Dias, quarto mandato, não é obras, algo feito, é mais confusão, que está dando mais notoriedade, são as confusões, do que propriamente políticas adotadas pelo governo do Estado. Você não está vendo, o governo entrou na metade do mês de maio sem fazer absolutamente nada de concreto. É só administrando confusão. Viajando a Brasília, pedindo alguma coisa, né? Mas porque efetivamente... essa peregrinação vai continuar porque o ritmo do governo mudou. Não tem o Ciro para trazer as coisas, ele tem que ir agora cavar as coisas. E esse primeiro momento, o Wellington Dias está tentando furar pedregulho e está um pouco mais difícil. Apesar que Júlio César já foi recebido 8 vezes por Bolsonaro. Ele tem uma relação um pouquinho diferente. Mais próxima. Vamos ver se o Wellington Dias consegue aproximar alguma coisa disso aí. E só para dizer para mim, só para fechar a história do governo do Estado, antes da gente entrar nos outros assuntos, Pedro, o destaque negativo para mim da semana foi a Controladoria Geral do Estado, no caso da irmã da vice-governadora. Foi triste, foi uma pena que a Controladoria não se manifestou em 2 anos, que Nailê Castro, irmã de Margarete Coelho, acumulou o cargo de secretária no município de São Raimundo Nonato e uma função gratificada na Secretaria de Governo, porque a Controladoria do Estado ela é super eficiente quando, nessa história do cruzamento de dados, de contra-cheques, educação ela fez isso, saúde, administração, mas na Secretaria de Governo o pente fino da Controladoria não passa. Foi grosso, muito passou grosso, e deixou tudo para trás. Vamos esperar que isso não se repita, né? Que ela seja menos seletiva e seja mais efetiva, porque eu tenho certeza que bons técnicos a Controladoria Geral do Estado tem. Só tem que não deixar que a ótica política atrapalhe o controle da gestão. E lembrando que esse pente fino também precisa ser criterioso, porque agora, semana passada, foram nomeadas mais de 300 pessoas, né? Só para aquela secretaria, que fisicamente ela não existe. Fisicamente ela não existe, ela é política. Mas aí, Pedro, a gente para a gente fazer 300 cargos é muita coisa, mas a gente tem que dividir que tem muitos cargos que são de estruturas que funcionam e são ligadas à Secretaria de Governo. A gente tem aí superintendências e a que aparece mais no governo do Wellington Dias é a da dona Viviane Moura, que é a Suparc, que realmente trabalha, enfim, é uma Viviane Moura parece, Viviane Bezerra parece, a Viviane da Suparc, que é a que mais aparece hoje. Rodoviária, Águas de Teresina, são as PPPs, né? As parcerias ela tem uma estrutura grande lá e são todas secretarias de governo, mas não justifica também 300 cargos. A gente sabe que tem muita politicagem nessa história, tem muita gente que tem só a marcação política no governo. Pois bem, a gente, claro, nos próximos programas nós vamos falar mais, a gente prometeu, ou teríamos assumido um compromisso com você na tentativa de trazer alguém do governo. Realmente fizemos isso, mas por questões de agenda não deu certo, mas a gente vai continuar trabalhando, né, Biraci, para trazer a próxima semana, porque a gente já trouxe gente da oposição, mas a gente tem que dar fala também ao governo. Um cientista político, um economista, que foi o professor Kleber de Deus, o cientista político, e o Márcio Braz, economista, para fazer análise do governo. Tivemos aqui a grata surpresa do Robert Rios, fantástico o programa com ele, que é a oposição, e nós vamos trazer o nome do governo, a gente já pensou até no nome, a gente não quer anunciar porque pode não dar certo, né? Mas nós pensamos um nome que é muito simpático, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que é muito... Que vai esclarecer, né? Que vai esclarecer os pontos e vamos trazer aqui. E é importante também você sempre manda as perguntas, pra gente, porque pode não ser próxima semana, mas daqui a 2, e a gente sempre vai trazer essas indignações, esses questionamentos seus, tá bom? Então a gente vai continuar trabalhando para trazer essas pessoas ligadas ao governo do Estado para conversar aqui conosco e com vocês, que é a parte mais importante deste programa. Bom, e dando andamento, Biraci, a gente vai falar, e não tem como deixar de falar, o assunto principal que chamou a atenção, que foram os protestos dos estudantes, professores, pessoas ligadas às instituições federais de ensino, né, que foi uma manifestação nacional, uma reação acerca, segundo eles, os cortes contra a educação. O governo federal diz que, na verdade, o MEC diz que, na verdade, é um contingenciamento
de valores ou de dinheiro em partes discricionárias, né? Que não são obrigatórias, né? Isso. E aí o governo resolveu dizer que é um contingenciamento. O fato, Biracê, que chamou a atenção. A gente não vai trazer o fato em si, porque o fato já está sendo bem explorado por vocês. Que é aquela história de cortar os 30%, que começou com 4 faculdades, a besteira... Começou com a história da balbúrdia, começou errado, né? Começou a falar errada, o presidente Bolsonaro, como sempre, ratificou o erro e falou mais outra besteira, dizer que o pessoal tinha que cortar mesmo, que tinha que mudar a universidade. Depois o MEC tentou ajeitar, mas não deu certo. Aí, na verdade, a gente quer falar mais das consequências dessa manifestação, né, que chamou bastante atenção, né, Biracê? O que a gente pode tirar de fato, de concreto, dessas manifestações? Uma coisa legal, bacana, positiva, foi a remobilização do movimento estudantil. Ele apareceu de novo. Não apareceu com a história de Lula livre, Maria mas ainda livre. assim apareceu. Isso é um fato. Mas apareceu... Não era o foco. O que chamou mais atenção, né, de fato... Não era o foco. Para quem televisão acompanhou um pedaço da manifestação, as palavras de ordem eram a favor da educação e contra o governo. Isso chamou mais atenção. Claro, não era... Claro que tinha uma pessoa ou outra com a camisa Lula livre, era normal na manifestação, isso era de se esperar. Luiz Melo, inclusive. O que a gente fala que foi legal é que o movimento estudantil saiu da toca, saiu do armário e foi para a rua. Isso é que é bacana, certo? E nesse momento, para defender aquilo que é o foco deles, que é a educação. Agora, a parte triste foi como os reitores e gestores dos IFPs dos institutos federais e das universidades usaram a informação para instigar a manifestação. Eles deram pilha na história do corte e depois vieram com a história do contingenciamento. Gente, só para explicar, o corte de orçamento corta e não tem mais, acaba. Contingenciamento é segurar e soltar. É o que o governo sempre faz. É como se eu dissesse assim, eu não vou dar um chocolate para uma criança. Não dou. Eu vou dar o chocolate para ela mais tarde. Eu vou dar depois. É mais ou menos isso, usando o exemplo do chocolate muito bem colocado pelo nosso querido ministro Vasconcelos Van Traub. Ou, para ser mais claro, um exemplo que eu achei muito legal do jornalista Zé Maria Trindade, da Jovem Pan, é aquele relacionamento que não está tão legal, você pede para terminar, a outra pessoa diz, não, vamos dar um tempo. Mas a gente não sabe se o tempo realmente volta ou não, né, Biracê? Mas nesse caso eu acho que não vai faltar dinheiro para as universidades. Pode ter uma redução aqui e acolá, como tem todo ano, reitor reclama. Presidente Dilma, ex-presidente, contingenciou muito mais, segurou muito mais para tentar salvar o mandato dela, não deu certo. Lula contingenciou, Bolsonaro... E aí a ironia é essa, né? O Bolsonaro usou a explicação de Lula para dizer, olha, o ex-presidente Lula está explicando o que eu queria dizer. O grande problema, gente, Pedro, o grande problema de tudo foi a maneira que os gestores das instituições trataram a questão com a comunidade universitária. A fala do nosso reitor aqui da Universidade Federal foi desastrosa. Dizer que a universidade ia parar as atividades, fechar em setembro, foi assim uma loucura. Aí você acaba atiçando. Agora foi bom, por outro lado, que os estudantes foram para a rua. Essa é a coisa positiva. Mas é irresponsável. As pessoas têm que parar de ser irresponsáveis para tentar atingir seus objetivos. Bolsonaro é irresponsável da confusão. O reitor é irresponsável, causou confusão. Apesar que a confusão do reitor, pelo menos, foi positiva. E hoje, dia 17, sexta-feira, a bancada federal foi lá conversar com o reitor sobre o bloqueio, o contingenciamento, não é mais corte. A bancada federal, mas o presidente da LEP, né? Porque ele é bancada federal também. Como assim, Biracê? Ele não pode. Ele é pai do deputado federal Marco Aurélio, que eu não vi nas imagens da reunião, e foi citado o presidente da Assembleia. E ele, temista, que estava dando entrevistas como participante dessa reunião, como se ele fosse ser interlocutor na bancada federal.
coisas que só o Piauí faz para você. É verdade. Bom, e seguindo ainda na linha do MEC, Ubiraci, o governo Bolsonaro também não deixa passar uma, né? Não. Hoje mesmo já exonerou, já anunciou um novo... É o quarto, né? O terceiro, é o segundo no mês. Não, mas é o quarto porque tinha a primeira do Temer que saiu. Isso. Olha só, quatro presidentes em 5 meses. Do INEP, né? O INEP que cuida, inclusive, a gente falou de Enem, não falou de Enem, mas hoje encerra as inscrições do Enem. É uma troca, né? Bora fazer a proporção cretina? Vamos lá. 4 presidentes em 5 meses. Quando completar 10 meses, eu terei 8 presidentes. Completando o ano, fechando 12 meses, eu vou botar 10 presidentes, ou seja, dá quase 2 presidentes por mês. Aí, se eu for colocar numa projeção de 4 anos, o INEP pode ter 40 presidentes em 4 anos. Cara, é uma loucura! Muita coisa, só né? o governo Bolsonaro faz para você. E a inabilidade deles, né? De colocar gente que não tem o menor trato com a educação, com a gestão de educação. Por que não procura nesse perfil técnico? E aí saiu o Elmo Vicenzi. Botava um general. E agora entrou o Alexandre Lopes, ele que é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília e engenheiro químico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Se não deu certo o cara da Polícia Federal, que era o que saiu agora? Vicenzi. O Vicenzi. Coloca. Se não der certo isso aí, coloca um general. Ah, mas aí a oposição vai bater. Não, mas um general dá certo, porque, por exemplo, o INEP. Mas não já tem general demais? O cara não é capitão? É, mas... presidente. Eu ia achar estranho se ele colocasse o pessoal do Movimento Sem Terra, de sindicato, eu ia achar estranho. Mas botar militar, não. Eu acho que a sugestão fica aí para pro bolsonarista que deve estar me adorando agora, vendo aqui a gente adorando o Pedro, essas críticas ácidas e tudo e tal, que a gente critica porque o país nós queremos que dê certo. Lógico, a gente não torce para ver. Nesse momento, eu não sei se eu tenho a tristeza ou a alegria de ter um presidente como Jair Bolsonaro. Eu prefiro deixar a dúvida por nosso internauta. Melhor. Mas a gente quer que o país dê certo. Agora ele tem que ser mais responsável nas falas, nas escolhas. Os ministros da educação são uma tragédia. O Weintraub e o outro lá, o uruguaio, o colombiano, paraguaio, sei lá, era triste também. E não só nas escolhas, como também nas pautas, né? Deixar mais as pautas de costumes para depois, vamos trabalhar no que é importante para o nosso país. Bem, vocês sabem que quando tá eu e o Bira, a gente faz um programa mais curto, né? Mais assuntos mais rápidos, né? Mas a gente, como já disse, né, tá tentando trazer alguém aí do governo do estado para a gente ter uma conversa bem longa, bem proveitosa com ele, com essa pessoa, e também deixar aberto o nosso canal para você trazer sugestões de pauta, indicar, inclusive, entrevistados, por que não? E a gente corre atrás, tá bom, gente? É isso, né, Ubiraci? A gente quer muito agradecer você que está do outro lado, agradecer também o Ubiraci, a gente não pode deixar o nosso parceiro de sempre. Parceiro de sempre, o Tex. Que o Tex tem locais para locação, arrendamento de salas comerciais, espaço para trabalhar, espaço para as pessoas desenvolverem suas atividades, independente do tamanho do negócio, tu trabalha individualmente, em grupo, em conjunto. E você, eu não sei se você está sabendo, mas hoje foi aprovado pelo Senado, pela Câmara, o parlamento ele tem direito de alugar esse tipo de escritórios individuais, né? Escritórios que seria individuais. até um gasto menor para o próprio dinheiro público. Enfim, vem aqui no Tex, olha, você vai ver o vídeo com a estrutura do Tex, que é fantástica, a gente sempre fala isso, porque é fantástico de verdade. Agora, o Tex aluga espaço para trabalhar. Sim. E só para finalizar, para dizer que a gente não esqueceu, o governo do estado quer alugar, quer fazer negócio com os imóveis para poder juntar dinheiro para a Previdência. Mas aí, Pedro, a gente vai trazer esse assunto com mais detalhe na próxima semana. A ideia foi lançada. E se tiver alguém do governo, melhor ainda, que vai poder explicar direitinho para você, para a gente, essa proposta dele, tá bom? O governo quer fazer uma pequena imobiliária, não sei se é imobiliária Piauí Terra Querida, imobiliária Piauí, imobiliária que cresce com a gente, imobiliária Karnak. Eu sei que o governo está querendo fazer negócio com os imóveis para poder capitalizar principalmente a Previdência. E a gente vai tratar disso no próximo programa. É verdade. Tá bom, gente? Muito obrigado. Não se esquece de se inscrever, de curtir, de ativar o sininho, de compartilhar, ao invés de receber aquele bom dia da tia, que aquilo é chato. Chato pra caramba. Viu? E é isso. Até a próxima semana, até a próxima sexta-feira. Abraço.
Até a próxima, tchau, até a próxima semana. Não esquece de conferir também o blog do Bira, que está lá no cantinho, tem o Radar 86, tem o El Não É e tem o blog do Bira. Curte também, se inscreve para ver, bota a notificação, assina, manda para o inimigo, manda para o amigo, manda para todo mundo. Faz esse negócio rodar que a gente acaba agradecendo a vocês e motiva a gente a fazer cada vez mais e melhor para a gente tentar mostrar essa nossa política louca. É louca. Isso. Tá um verdadeiro youtuber. Tchau, gente. Tchau. Abraço.